Estarrecedor, querido Carqueja, vereador Carqueja, isso é um fato estarrecedor. Essa situação é de um clamor popular fora do sentido. Por conta da população, decorrem repasses. Não é possível que você fique numa dimensão de 10 anos pagando por uma coisa que houve erro, sim. Quando colocaram em 240, queriam ter um repasse acima dos 200 mil, e nós pagamos por isso como se fosse multa, como se fosse juros, né? Quando houve o decréscimo, aí realmente essa média é horrenda. Não se pode aceitar uma situação dessa. Essa situação é nacional, né? Já vi que é uma situação nacional, mas, como você bem falou, essa casa tem que tomar mãos desse assunto, que é de suma importância. Se precisar escandalizar, faríamos isso sim, porque é respeitar a nossa cidade. Essa coisa de você esperar 10 anos para corrigir um erro que tem repasse estadual, um erro que tem repasse federal, sinceramente, eu não sabia disso, Caqui. Sabia que tinha sido um erro, deram um upgrade, né? Depois corrigiu, mas não sabia dessa situação. É impressionante para quantos apartamentos têm sido feitos em nossa cidade. A demanda civil está impressionante. Para você alugar uma casa em Ilhéus é a maior dificuldade do mundo, além dos preços estarrecedores. Então, isso é uma situação que a gente tem que tomar. Estou envergonhado. A gente tem que ver, tem que fazer uma sessão especial. Nós temos que ver isso com urgência, para ontem, mesmo que vai ser em 2020, mas nós temos que posicionar. Essa agora, sinceramente, eu fiquei envergonhado. Obrigado aí pelas informações, Carqueja. Senhor presidente. Fala, o vereador doutor Ademir. Senhor presidente, veja bem, eu concordo com o que Carqueja falou, mas o que houve em gestões passadas foi a omissão total de apoio aos gestores do IBGE. Esses gestores vêm para aqui. Se eu fosse prefeito de uma cidade dessa, quando chegasse os gestores do IBGE, disponibilizavam um carro para ir à zona rural, todo o aparato. Ilhéus tinha uma população rural muito grande. Eles não foram. Eu tenho um amigo que é da CEPLAC, que disse para mim: ô Dema, a zona rural, ninguém foi, não tinha suporte nenhum. Fizeram aqui dentro de Ilhéus uma meia-sola, porque também não tinha suporte, porque a prefeitura não disponibilizou meios de transporte para que esses sensores do IBGE pudessem fazer o seu trabalho. Então, há uma parcela também de culpa muito grande da gestão que ocupou a cadeira da prefeitura na época em que foi feito o censo. Esperamos que agora isso não aconteça, mas não podemos esperar 2020. Eu concordo com o vereador Nel, está na hora dessa casa gritar, sair dessa inércia que a gente vive em relação a isso e ir para cima para questionar esse censo, porque Ilhéus constrói muito, a cidade cresce, vereador Carqueja, tudo, e a população diminui, é um mistério. Então, nós temos agora que ir para cima, como disse o vereador Nel, com muita propriedade, para que a gente não perca mais do que o que já perdemos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Paulo Carqueja. Numa sequência ao raciocínio do vereador Aldemir, então o erro é duplo, Aldemir, na sequência do seu raciocínio. Em 2000, errou-se, porque manipulou-se e tentaram, de forma sorrateira, elevar em nível desproporcional a população de Ilhéus. E em 2010, segundo o entendimento de Aldemir, não se deu o adequado apoio para se fazer um censo ou uns trabalhos adequadamente. Mas o fato é que em 2000 ou 2010 foram as gestões passadas que deixaram esta herança maldita para a cidade. Uma herança maldita. Agora, Anel, para o entendimento do governo federal, quando você tenta corrigir isso, e agora só tem o ano que vem para corrigir, e é o ano do censo, o governo federal há de argumentar, sim, mas se houve esses erros, e os 10 anos que vocês se beneficiaram por uma população
maior ou acima da real. Então a situação é delicada, Por isso que eu digo, a herança deixada por essas gestões são heranças malditas. Ok, senhores, discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, discussão. Senhor presidente, conversava com um amigo meu, justamente, Carqueja, esse pensamento que você colocou. A gente não consegue entender como é que o município de Ilhéus, ele chega a uma população de 220 mil habitantes, e quando você passa 10 anos, ele perde 50 mil habitantes. Que cálculo foi esse que o IBGE fez anualmente, que nós perdemos tanta gente assim? Você vê como é danosa o cálculo do IBGE. Ou foi danoso o cálculo de quem fez, que elevou para 220 mil. Há um erro, para mais ou para menos. Para mais, quando declarar aquele número, e para menos agora, quando diz que o número de habitantes de Ilhéus, perdemos mais de 50 mil habitantes. Então, há um erro aí. O IBGE, vereador Gil Gomes, ele não admite o erro dele, não. Ele diz que foi feito o censo e que ele tem um fator de cálculo, como o Carqueja mesmo colocou, que é esse fator que é usado para medir o número da população. É um absurdo esse nível de cálculo, porque é um nível que a gente não consegue entender. Vamos aqui fazer um cálculo e uma conta. Em Ilhéus, de 2010 para cá, foram construídos 46 edifícios. A média de cada prédio desse é 52 apartamentos. A ocupação, 92%. Vê de onde essa população? O número de imóveis de Ilhéus... E os condomínios? Morada do Porto. Isso. Aí Residencial Cachoeira. Isso, Morada do Sol. Esses condomínios Vilela, que foram criados. Os novos bairros que foi criado em Ilhéus, então a gente não entende esse cálculo do IBGE. Infelizmente, é um cálculo que é danoso à nossa cidade. Alguém está trabalhando contra Ilhéus. Porque à medida que a gente perde população, a gente vai perder recursos do FPM. Vai perder recursos, e o ano que vem vai ser a medida dos valores de repasse para os municípios. Se Ilhéus continuar nessa decadência de queda de habitante, presidente, a gente vai perder recursos e vai perder feio. E vai ficar inviável, vereador Paulo Carqueja, administrar esse município. Nós temos um município difícil de administrar, são mais de 42 distritos e povoados, mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais. A estrutura do município de Ilhéus, que ele tem, a geografia dele é complicada, porque a sua grande maioria é morro, e como o morro, na sua grande maioria, não temos as infraestruturas adequadas por culpa de gestões, vamos se dizer isso, que todas não se preocuparam de fazer com que essa estrutura tivesse a contento, para que hoje a gente tivesse uma vida melhor para essas populações. Você vê que o Rio de Janeiro era assim. O Rio de Janeiro hoje é outro. A estrutura do Rio de Janeiro, de encosta, é muito superior a qualquer outro município brasileiro. Então, a gente precisa agora, esta casa aqui aprovou alguns projetos, o vereador Neobasto, que foi enviado pelo vice-prefeito Nasal, que vai ajudar o ano que vem corrigir. Só que a gente precisamos, eu vejo assim, que o município de Ilhéus precisa fazer um censo. Porque se você pegar o cadastro, você sabe quantas inscrições a Embasa tem no município de Ilhéus? Ativa, 58 mil inscrições ativa. Se você pega 58 mil inscrições, vamos botar por baixo vezes 4, dá quantas pessoas? 230 e tantos mil pessoas. Então é só um pensamento assim, um cálculo besta que a gente está fazendo. A Coelba, a mesma coisa. Vereador, desculpa, mas o senhor falou 50 e poucos mil, eu tive uma informação que é 75 mil, alguma coisa assim. Não, eu estou falando ativa, tem outras inscrições mais ativas, que paga esses 58 mil poucos. Ok. Presidente, Ok, vereador eu requiro um pouco da paciência de Vossa Excelência. Paulo Carqueja. Eu requiro um pouco da paciência de Vossa Excelência, mas essa é uma casa de debate das ideias, é um parlamento aqui, é para se falar mesmo. O que não se pode, vereador Ivo, é como a manchete de capa do Diário de Ilhéus estampou, atribuir-se a culpa disso ao prefeito Mário Alexandre.
O nascedouro dessa questão está no censo de 2000 e de 2010. É ali que está o nascedouro. Além disso, o que o IBGE faz é cumprir a legislação federal. Portanto, não é uma legislação local, não é uma legislação dessa casa. O que não se pode é botar a culpa disso no prefeito Mário Alexandre. O nascedouro, eu repito, está no censo de 2000 e 2010. E que haverá de se corrigir agora com o censo de 2020. Que é muito fácil você pegar o problema lá de 2000, 2010, os erros, seja por deficiência do IBGE, seja por má intenção e manipulação dos governos locais da época, e agora se atribuiu ao governo Mário Alexandre. Ele não é realmente culpado dessa situação. Ok, senhores, sem mais nenhum inscrito, declaro, convido primeiro todos para a sessão de amanhã às 16 horas e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.